Shalom, igreja do avivamento. Amém. Shalom, igreja do avivamento. Amém. Glória. Localize aí o livro de Mateus, capítulo de número 14, verso de número 22. Mateus 14, verso 22. Quero agradecer a Deus por esse privilégio, por essa honra de estar aqui. Mesmo debaixo de frio, depois de umas 50 roupas no corpo, nós vencemos o frio e chegamos aqui, né? Motivo de muito ansiedade, pelo menos para mim, já é a contagem regressiva, né? A nossa pequena nascer. E a qualquer mensagem da esposa aqui é um coração acelerado. Quero agradecer a Deus pela igreja que oraram por mim. Essa semana foi um pouco dificultosa para mim por causa desse frio. Eu acabei ficando doente. Acabamos tomando uma Besotacil, né? Para não falar bezeta, porque eu penso um negócio que dói, irmão. E eu tive que tomar dos dois lados. Fiquei penso, dos dois lados assim, todo. Mas Deus é bom, estamos melhorando. Vencemos. Estamos aqui. Todos acharam o livro de Mateus 14? Amém. Mateus 14, 22 diz: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado. Enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. Verso de número 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Fala comigo, ventos contrários. Fala, ventos contrários. Verso de número 30. Mas sentiu o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Esse texto aqui é conhecido por todos. E eu tenho certeza que se eu perguntar quem foi que andou por cima das águas, automaticamente vão dizer que foi Pedro. Se você não sabe, agora você está sabendo. Foi Pedro que andou por cima das águas junto com Jesus. Mas para uma breve introdução, eu acho que isso aqui vai descarregar. E esse daqui está muito fino. O som, esse aqui melhorou. Glória. Esse vai descarregando. Mas para uma introdução bem rápida, simples, objetiva, eu gostaria da sua atenção. Porque todo propósito estabelecido nos céus, ela tem a capacidade de nos desestruturar. Fala comigo, desestruturar. Não, irmão, destrava essa língua e fala desestruturar. Isso. Quando o propósito de Deus é estabelecido nos céus, quando ela vem para a terra, ela tem o poder de nos desestruturar. E o desestruturar aqui é falar do fator humano, falar sobre o nosso eu posso, eu consigo porque eu conheço. Então todas as vezes que o propósito é estabelecido sobre nós, a primeira coisa que acontece sobre nós é a desestruturação, que é tirar o fator humano e aprendermos a ser dependente de Deus. E quando a gente fala de dependência, não falamos de nossa força ou daquilo que conhecemos, mas daquilo que sabemos sobre Ele, do que Ele pode fazer por nós. Por quê? Porque Deus sempre primeiro nos dá maturidade para viver o propósito que Ele estabeleceu sobre nós. Se você não entendeu, eu vou melhorar. Todas as vezes que Deus estabelece um propósito sobre a nossa vida, primeiro Ele nos desestrutura para nos dar estrutura para fazermos viver, para que Ele faça a gente viver aquilo que Ele preparou. Traduzindo,
Nunca vou dar um carro para alguém que não sabe dirigir. Primeiro, existem etapas a ser seguidas. Até aqui você entende? Dá uma glória a Deus. Então é isso. Deus primeiro nos desestrutura para nos dar estrutura para viver aquilo que Ele preparou. E entendendo isso, Deus nos faz pensar: o que, pastor? Que todo propósito vem acarretado de dificuldades. Todo propósito vem acarretado de crises. Todo propósito vem acarretado de problemas. E isso faz parte do propósito. O problema é que ninguém quer viver as dificuldades. Ninguém quer viver as crises. Ninguém quer viver os problemas. Pelo contrário, queremos receber a promessa de imediato. Queremos viver aquilo que Deus preparou logo de imediato. Só que temos um problema. Qual é, Gabriel? É que se vivermos o propósito sem antes ter estrutura, aquilo que seria uma bênção se torna fardo. E Deus, Ele não tem fardo. E a própria palavra diz: se você se sente ou está sentindo fardo pesado, Ele está falando para largar esse fardo sobre Ele, porque Ele cuida e carrega por você. Então entenda uma coisa: Deus não tem fardo, Deus tem bênção preparado para você. É por isso que Ele dá um problema para você. Para quê, Gabriel? É para você ter maturidade para viver aquilo que Ele preparou. Então guarda isso no teu coração. Se você quer viver o propósito sem ter maturidade, isso vai se tornar um fardo. E olhando para esse texto, percebemos 3 verdades. Quantas verdades? Fala comigo, 3. Esse microfone não está legal, não. Vocês estão gostando desse som, irmão? Está estranho, tá? Eu vou ver se daqui fica melhor. Vê o 5. Som. Amém. Temos 3 verdades nesse texto. Primeiro, existe uma ordem para que os discípulos atravessem para o outro lado. Segundo, a oração nos faz se tornarmos leves. Terceiro, Jesus anda por cima daquilo que nos causa medo. Eu vou começar pelo primeiro para que a gente possa mergulhar diante desse texto. Primeiro, Deus, Ele nos permite pensar que mesmo que tenhamos uma ordem, Deus nunca vai anular as dificuldades da ordem que foi nos dada. Porque Deus não vai nos isentar de certos ventos que a ordem que Ele estabeleceu vamos poder vivenciar. Quer entender? Vamos lá. Deus dá ordem para os discípulos. Os discípulos atravessem para o outro lado e de repente Ele não vai. Só que de repente durante o percurso uma tempestade se levanta. Percebe-se que Deus, Ele dá ordem para os discípulos, mas não fala para os discípulos o que eles iriam enfrentar durante o percurso. Deus, Ele dá uma ordem para os discípulos: atravessem, mas Ele não fala: vocês durante a travessia vão enfrentar uma grande tempestade, e essa tempestade não vai ser calma, ela vai ser contrária. Ele não vai falar isso para os discípulos, pelo contrário, Ele vai falar: discípulos, entra dentro do barco, vou despedir da multidão e depois eu vou orar, mas entra dentro do barco e atravessa. O primeiro detalhe é: se Ele deu a ordem para você atravessar, não importa o que você vai enfrentar, mas você vai chegar aonde Ele ordenou que você chegaria. Eu sei que talvez eu esteja pregando para alguém que está enfrentando ventos fortes, ventos contrários, só que a palavra que Deus libera nessa noite para alguém é: essa tempestade não te mata, esse vento contrário não vai derrubar o teu barco. A palavra que Deus está liberando nessa noite para alguém, nessa quarta-feira, é: por mais que o vento esteja contrário, eu estou no controle de tudo. É isso. Existe uma ordem. Qual é a ordem, pastor? Atravessem. Só que os discípulos não estão preparados com o vento que vai se manifestar durante o percurso. E é aqui que está o detalhe do texto. Por que, Gabriel? É que tem
gente que por causa da ordem que recebe, da promessa que recebe, acha que os ventos não vão bater no seu barco. Tem gente que acha que por causa da ordem que Deus ele prometeu, ou pela promessa que ele liberou sobre a sua cabeça, esse que está recebendo não imagina que vai passar pelas tempestades que a vida proporciona. E é aqui que está o problema. Por quê? Porque todas as vezes que a gente acredita que a promessa vai vir sem problema, automaticamente vamos se frustrar. Por quê? Porque não estamos esperando. Só que eu preciso gritar para a alma de alguém: Jesus, antes de subir para o céu, ele vai dizer: na terra tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por que, Gabriel? Porque ele venceu e você também vai vencer. Então levante a tua mão assim para cima, porque Deus está mandando liberar isso aqui para alguém. Independente dos ventos que sopram, continua no percurso. Independente da tempestade que se levanta, ele está no controle e te dando maturidade para viver o propósito que ele colocou sobre você. Será que você pode melhorar esse glória? Eu preciso gritar a primeira palavra profética para quem tem mão para levantar. Aquele que começou a boa obra não vai deixar o teu barco naufragar no meio da tempestade. Aquele que começou a boa obra, por mais que os ventos sejam contrários, ele é fiel para terminar. Por mais que as coisas não estejam acontecendo da forma que você gostaria que acontecesse, por mais que a crise esteja batendo ao ponto de te causar insônia, Deus ele está me dando graça para liberar para alguém: suporte esse vento, suporte essa tempestade, porque estou eu aqui nessa noite para gritar e dizer: se eu comecei, eu vou terminar o projeto. Aplauda Jesus. É isso, irmão. Por mais que a tempestade bata, ela não vai te matar. Por mais que os ventos sejam contrários, esses ventos contrários não vão fazer o teu barco quebrar. E eu estou pregando para alguém que entende isso daqui. Por quê? Porque eu sei que tem hora que o vento sopra, que nos causa dúvida. Eu sei que tem hora que quando as coisas começam a sair do nosso controle, lembra do que eu falei? Que é Deus nos desestruturando para nos dar estrutura, tirar o fator humano e aprendermos a depender. É isso que Deus está falando com os discípulos. Discípulos, eu sei que vocês conhecem o mar como ninguém. Eu sei que vocês conhecem o mar de Cabarral. Só que eu preciso que vocês entendam uma coisa: o vento, sem eu, vocês não são nada. A tempestade bate no teu barco, sem eu, vocês morrem afogados. Mas se foi eu quem liberei a palavra, não se preocupa, os ventos contrários não te derrubam. Glória a Deus. Segundo ponto, a oração nos torna leve para viver o extraordinário. Porque, Gabriel, percebe-se, depois que Jesus ele termina de orar, ele vai para onde os discípulos estão. Só que a pergunta é: como Jesus vai chegar até onde os discípulos estão, se o texto está dizendo que os discípulos estão no meio do mar? A resposta está aqui: é que quem ora vive o extraordinário. Quem ora faz coisa que ninguém consegue fazer. E a maior prova disso é Jesus andando por cima daquela tempestade, pastora Neuma. Enquanto os discípulos estão preocupados, tem um Jesus andando sobre as águas, fazendo com que a nossa oração seja respondida. Por que, Gabriel, você fala isso? É que tem os discípulos dentro do barco preocupados, com medo. O vento está soprando e tem alguém gritando: será que vamos morrer? Só que tem um Jesus que está andando por cima das águas dizendo: ninguém vai morrer, porque se foi eu quem liberei a palavra, eu estou cuidando de tudo. A oração nos torna leve. É por isso que lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, vai dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Traduzindo, se nós entregarmos em oração aquilo que preocupa o nosso coração, Deus ele tira esse fardo e nos torna leve. Por quê? Porque é ele quem pode resolver
história, ele entendeu uma coisa, que aquilo que ele não conseguia resolver, Jesus apareceu pela manhã, dizendo: Pedro, lança do outro lado. Aquilo que estava causando preocupação em Pedro, a partir do momento da palavra que Jesus liberou, Jesus mudou o cenário de Pedro. Deus está dizendo para alguém: enquanto você lança suas orações no altar, o altar resolve o problema que você não consegue resolver. Quando você dobra os joelhos no altar, o altar resolve aquilo que você não consegue resolver. Quando Jesus ele se ausenta para orar, ele está nos ensinando uma coisa, que para ter acesso aonde ninguém acessou, é só de joelhos que conseguimos acessar. Se eu quero resolver algumas causas que precisamos resolver, isso só vai ser resolvido se deixarmos no altar. Se lembra daquelas canções? Em fervente oração, vem o teu coração na presença. Aí tem um coro que fala: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o meu ser me controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Traduzindo, tudo que nós deixamos no altar, o altar resolve. O altar não fica devendo nada para ninguém. Eu aprendi com meus pais que todas as vezes que dobramos os nossos joelhos, Deus faz questão de estar do nosso lado para ouvir aquilo que estamos pedindo para Ele. É por isso que lá em Jeremias 33:3 vai dizer: clame a mim e responder-te-ei. Porque todas as vezes que clamamos de joelhos em oração, falando: Deus nos socorre, Deus faz alguma coisa, Deus ele se levanta do trono e começa a agir em nosso favor. Levanta a mão que eu preciso liberar. Deus ele está gritando a partir da oração que você deixa no altar. O altar está indo de encontro e mudando o cenário para mudar a tua história. Todas as vezes que oramos, Deus ele muda o cenário da tempestade. Quem ora no meio da tempestade, quem ora no meio das dificuldades, quem ora no meio dos problemas, ele tira o fardo pesado, te dá o fardo leve e ainda te faz andar por cima daquilo que te causa medo. Olha isso aqui, irmão, que loucura. O terceiro ponto é: Jesus ele anda por cima daquilo que nos causa medo. Lembrando que eu falei que depois da oração aquilo nos torna leve, Jesus ele andou por cima das águas? Agora imagine a cabeça dos discípulos. Os discípulos estão preocupados. O vento está soprando de forma que está parecendo que vai fazer o barco quebrar. O texto diz que enquanto o barco está sendo açoitado pelas ondas, na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima das águas. Temos o costume de uma coisa, de sofrer antecipado por algumas coisas que ainda não aconteceu. Eu estou falando de uns discípulos que estão preocupados porque o vento está batendo no barco ao ponto de quase eles irem a pique. Estão preocupados achando que vão morrer. Estão preocupados achando que o barco vai quebrar. Estão preocupados achando que a história deles acabaram ali. E talvez o pensamento deles são: será que Jesus ele deixou a gente no meio dessa tempestade para morrer? Será que Deus ele só fez esse vento soprar para nos fazer naufragar? Só que eu preciso gritar para alguém: preocupação excessiva, ansiedade excessiva faz com que Deus ele olhe para você e fala: oh, homem de pequena fé, você precisa entender que nenhum vento contrário paralisa a palavra que ele já liberou. Eu preciso gritar isso aqui para alguém: por mais que a tempestade bata, ela não vai anular aquilo que Deus já liberou para você. Eu sei que os ventos são contrários, mas se ele liberou a palavra, você não morre no meio do mar. Os discípulos estão preocupados. Se
esquecendo do que é, Gabriel? Atravessem. Jesus não falou, vocês vão parar no meio do mar e vão morrer. Não! Ele falou, atravessem. Só que por causa do vento, por causa da tempestade, a tempestade está anulando, parece que está anulando a palavra que foi liberada para eles. Estão fazendo eles esquecer da promessa. Estão esquecendo do verdadeiro propósito que Deus falou para eles fazer. Atravessem. O que Jesus está falando para alguém nessa noite é: eu sei que os ventos são contrários ao ponto de te causar medo. Eu sei que os ventos são contrários ao ponto de você duvidar da palavra que foi liberada. Mas não se preocupa, porque se Ele liberou a palavra, você não morre no meio do mar. Deus, Ele está gritando para alguém: a tempestade pode balançar o teu barco, a tempestade pode fazer com que causa medo dentro da tua alma, mas tira esse medo, porque maior do que a tempestade é o Jesus que está andando por cima dela. Jesus está falando para alguém: aquilo que te causa medo para mim não é nada. Aquilo que está causando insônia em você, para mim não é nada. E a maior prova disso é você ler o texto e ver Jesus andando por cima daquilo que estava causando medo nos discípulos. Os discípulos estão preocupados na riqueza. Os discípulos estão falando: como é que vai ser? Aí de repente eles estão avistando alguém de longe, tá achando, é um fantasma. Oh, meu irmão, isso daqui a psicologia ensina que todas as vezes que temos medo de alguma coisa, aquilo vira alucinação. E os discípulos estão com tanto medo que eles estão achando que é um fantasma que está vindo com eles, em direção a eles. Olha isso aqui, meu pastor Yolanda. Olha isso aqui, pastor Rubem. Os discípulos estão com tanto medo, o vento está soprando, quarta vigília da noite, 3 horas, 4, 5 da manhã. Aí os discípulos: tem um fantasma, vamos morrer. Aí Jesus fala: não temas, sou eu. Eu amo esse texto, irmão, porque as ondas estão lá em cima, as águas, o vento soprando. Aí Jesus fala: não temas, sou eu. Irmão, isso aqui é para dar um glória muito forte, porque aquilo que estava causando medo nos discípulos, Jesus está falando: aquilo que para vocês é onde está dando medo, para mim não é nada. Olha eu andando por cima daquilo que te causa medo. Eu preciso liberar isso aqui para alguém. Talvez o problema na tua casa está tão grande ao ponto de você falar: eu vou morrer, vai se quebrar, não vai dar certo. Só que Deus, Ele está me dando graça para liberar para alguém: ninguém vai morrer, o projeto vai ter continuidade, eu vou fazer acontecer, porque eu sou maior que o teu problema. Eu gosto disso, irmão. Jesus é maior do que aquilo que nos causa medo. Jesus é maior do que a tempestade que sopra. Jesus é maior. E enquanto tem os discípulos preocupados, com medo, ansiosos, achando que vai morrer, tem um Jesus que está andando por cima do mar, está tranquilo. Aí Pedro, eu gosto de Pedro, Pedro é louco, Pedro é doido igual eu. Aí Pedro está chegando, aí fala: Jesus, se és tu, me manda ir ter contigo. Olha a coragem desse cara. Eu estou falando de alguém que está pedindo para sair do barco no meio da tempestade. Jesus ainda não tinha acalmado a tempestade. É matemática básica. Olha o texto, verso de número 28. Pedro que vai falar: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Jesus disse: Pedro, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Traduzindo, Pedro desceu do barco, andou por cima da tempestade, do meio do mar, e mesmo assim parou de olhar para Jesus. Dá vontade de dar umas porradas em Pedro agora. Como que o cara está em cima do barco, está vendo Jesus andar por cima do mar, aí agora ele está andando por cima do mar, ao invés de continuar olhando para Jesus, olha para o vento. Eu
estou falando que Jesus ainda não tinha acalmado a tempestade. Jesus ainda não tinha acalmado os ventos que estavam soprando. Mas Pedro teve coragem, a coragem que nenhum dos discípulos teve, de andar por cima daquilo que estava causando medo neles. Sabe o que Deus está falando para alguém? Eu nem sei mas como você vai receber, mas recebe isso aqui. Deus está falando: olha o trajeto que você teve que trilhar, olha as tempestades que você já enfrentou e não morreu, e por causa desse vento está achando que vai morrer. Olha o tanto de coisas que você já passou na vida, e agora por causa dos problemas, em vez de olhar para Jesus, está olhando para os ventos que está soprando. Eu preciso gritar isso aqui para alguém que precisa ouvir e aprender a ter maturidade. Deus está dizendo: eu já te dei maturidade para enfrentar ventos maiores. Eu já te fiz enfrentar tempestades maiores do que essa. Porque essa tempestade aqui é a segunda que Pedro está vivenciando. Porque a primeira está lá em Marcos capítulo 4, 35. Enquanto eles estão indo lá para Gadara. Essa daqui já é a segunda. E Pedro mais uma vez está com medo e mostrando falta de fé. E a palavra que Deus está liberando é: até quando você vai passar pelas tempestades da vida e vai ficar sem fé? Parece que você não ouve a palavra que eu já liberei. Atravessemos, atravesse, vai. O projeto vai acontecer, mas o medo tem tomado conta da alma. E Deus está dizendo: essa tua falta de fé está fazendo com que o teu projeto não dê continuidade. Eu sei que vai doer, mas vai curar. O que Deus está gritando para alguém é: enquanto essa pouca fé existir dentro de você, você vai viver sempre nessa gangorra. Ou está bem ou está mal, ou está bem ou está mal. Só que Deus está falando: enquanto você estiver olhando para Ele, nem olhando para as tempestades, nem para o vento que sopra, se prepara para viver um extraordinário. Enquanto Pedro está andando, o texto diz que ele olha para o vento e sente medo. Pô, irmão, estou falando de alguém que desceu de cima do barco, andou sobre as águas, e ao invés de continuar andando olhando para Jesus, não, ele olha para o vento. O que Pedro está nos ensinando mesmo no erro é que não devemos tirar o foco de Jesus, independente do vento que sopra. Não devemos tirar os olhos de Cristo, mesmo que os ventos sejam contrários, mesmo que as coisas não estejam acontecendo da forma que queríamos, mesmo que não esteja acontecendo da forma que planejamos. Não devemos tirar os olhos de Jesus. É isso que Pedro está nos ensinando. Que se eu estou olhando para Ele, Ele se responsabiliza em acalmar os ventos da vida. Sabe qual é o nosso problema? É dar ouvido para quem não deveríamos dar ouvido. É darmos ouvido para quem nem está junto com a gente no mesmo propósito. Estamos perdendo tempo demais com pessoas que não deveríamos perder. Nós temos que olhar para o alvo e seguir esse alvo, como Paulo mesmo diz: prossigo para o alvo que é Cristo. Não devemos olhar para as tempestades, para as crises que o mundo tem acontecido. Não, esquece esse desgoverno, esquece SDF. Olha para Jesus, porque Ele é o governador do mundo. Já dizia lá em Apocalipse: os reinos desse mundo vão ter que se prostrar diante dele. Olha somente para ele e segue para o propósito. Assim ninguém te paralisa e te derruba. Olha para o irmão do teu lado e fala assim: Jesus é maior que a tempestade. Não, fala: Jesus é maior que os ventos contrários. Fala apontando o dedo no rosto dele e fala assim: ó, Jesus é maior do que a crise. Fala com voz de profeta, olhando na bolota azul desses olhos dele, e fala: Jesus é maior do que qualquer problema, irmão. É sobre isso. Jesus é maior do que tudo. Os ventos podem ser grandes, mamãe Yolanda, mas Jesus, o nosso Jesus é maior.
Ah, mas a tempestade está batendo, você nem sabe, Gabriel. Eu nem preciso saber. A única coisa que eu preciso saber é que o nosso Deus, ele é tão grande que não tem ninguém que tenha a capacidade de chegar na grandeza dele. Então não olha para os ventos contrários, para os ventos que sopram. Ah, mas Gabriel, parece ser fácil você falar. Não é fácil, eu sei. Pedrão é a maior prova disso. Pedrão, ele está tendo coragem, mas ao mesmo tempo está tendo medo. Um homem que está cheio de coragem depois de ouvir não temas, mas agora por causa do vento está, vou morrer. Só que enquanto ele está estendendo a mão e falando, Jesus me socorre, a primeira palavra que Jesus fala é: homem de pouca fé, por que você duvida? E sabe qual é o maior problema da nossa geração? É duvidar da palavra que já foi liberada. É duvidar sendo que a palavra já foi liberada na sua alma. E eu aprendi que todas as vezes que Deus libera uma palavra, a palavra já está em ação. Eu preciso falar isso aqui. Você se lembra lá no Jardim do Éden, quando Jesus ele libera a palavra, quando Deus libera a palavra, haja luz e houve luz, haja firmamento e houve firmamento. Eu preciso que você entenda isso aqui, independente da palavra que você tenha escutado dele, o efeito dela você vai viver. É vento que sopra, mas a palavra do atravessa e você vai viver. É vento que está soprando, mas nada vai anular a palavra que ele já liberou sobre você. Príncipe que está lá no fundo da cadeia, Deus está dizendo: ei, nos ventos contrários não anula a minha palavra. A tempestade pode soprar, mas não anula. Aí Jesus está olhando para Pedro e diz: ô Pedro, por que tu tem tanto medo, homem? Por que tu está duvidando, sendo que estou eu aqui do teu lado? Verso 31, e logo Jesus estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Só que o outro detalhe está aqui. Eles tinham que subir em cima do barco, eles não estavam indo em direção ao barco. Deus levantou Pedro, Jesus levantou Pedro mais uma vez e fez ele andar por cima das águas até o barco. E só depois que ele subiu no barco que ele acalmou a tempestade. Está no texto. Verso 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Sabe o que eu aprendo aqui? É que tem hora que Deus precisa nos acalmar primeiro antes de acalmar as tempestades que estão ao nosso derredor. E eu vou te provar uma coisa, e eu sei que você vai entender isso daqui. A tempestade estava batendo, sim ou não? Estava causando alvoroço dentro do barco, sim ou não? São 12 discípulos dentro do barco, irmão. Imagina o alvoroço daquele barco. O vento já estava grande. Agora imagina eles andando para um lado e para o outro, aquele barco balançando. Eu sei que alguém já assistiu Pirata dos Caribes aqui. Vocês já viram aquela cena do rapaz que fica correndo de um lado para o outro e aquele barco vira. Primeiro Deus fala: não temas, sou eu. Traduzindo, antes de acalmar as tempestades que estão ao nosso derredor, Ele vai acalmar a gente primeiro. Para aprendermos a ter resiliência diante das tempestades. Irmão, isso aqui é sério. Porque tem hora que nós estamos causando uma tempestade sem que a tempestade esteja soprando. Vou provar. Já viu aquela frase, tempestade num copo d'água? Ao meu olho, ao meu entender aqui, por mais que os ventos sejam contrários, eu vou só entrar no verso 32. Jesus ele sobe em cima do barco e acalma o vento. Irmãos, olha o detalhe do texto aqui. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima da... Irmão, Jesus estava olhando para eles o tempo todo. Jesus nunca tirou os olhos dos discípulos.
Os discípulos estavam lá no meio do vento, achando que estava sozinho, preocupado. Só que Jesus nunca tirou os olhos dele. Só que o outro detalhe está aqui. Qual é, Gabriel? É que enquanto os discípulos estão preocupados, andando para um lado para o outro, o barco balançando para um lado para o outro, Jesus está falando, eles estão preocupados demais, mas é só um ventinho. Eles já passaram por ventos piores. Porque lá no capítulo 4, de verso 35, vai dizer que um grande temporal de vento se manifestou. E aqui não, aqui é ventos contrários. É um vento diferente. Por mais que seja um vento que cause medo, mas não é o mesmo vento. É um vento mais fraco. E Deus está falando, enquanto você não entender que os ventos que sopram não são para te matar, você vai viver nesse mundinho de achar que esse vento é para te matar, sendo que é só para te dar maturidade. Ô irmão, isso aqui é o detalhe do texto. O vento foi acalmado quando Jesus subiu em cima do mar. E ele está falando, e acalmou o vento. E nem falou do vento contrário, nem do vento forte. Só acalmou o vento. Traduzindo, o medo dos discípulos fez com que aquele vento parecesse ser grande. Não é texto. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Olha, isso aqui é detalhe que eu peguei agora. Por causa da nossa ansiedade, estamos gerando uma tempestade dentro de um copo de água. Por causa das nossas preocupações excessivas, estamos trazendo problemas aonde não tem. O que Deus está falando para alguém é: para dessas preocupações excessivas, para dessa ansiedade excessiva. Se eu já liberei a palavra falando que cuido de você, da tua história, da tua família, para que você está preocupado demais? Está preocupado demais? Para! Jesus, Ele está acalmando os ventos da tua casa hoje. Deus, Ele está silenciando os ventos contrários que estão soprando na tua mente, dizendo que você vai naufragar. Hoje Ele acalma esse vento. Essa tempestade não vai paralisar o propósito que está dentro de você. Esse vento que sopra não vai paralisar a palavra que já foi liberada sobre você. Levanta a tua mão assim para cima, porque Deus, Ele está me dando graça para liberar para a tua alma. Esse vento que sopra não vai te paralisar. Esse vento contrário não vai te matar. Eu estou te dando maturidade para você entender que esse vento que soprou é só eu te dando maturidade para o extraordinário que está para chegar. Aplauda Jesus. Fala para o seu irmão assim, ó, Jesus, Ele está andando por cima daquilo que te causa medo. É sobre isso. Aí agora guarda isso aqui para sua alma. Você vai andar por cima daquilo que te causa medo. A partir de hoje você vai voltar a dormir tranquilo, mesmo com os ventos soprando. Vai. Hoje, a partir de hoje, por mais que os problemas estejam batendo na tua casa, por mais que a crise esteja batendo na tua porta ao ponto de você achar que vai naufragar, Deus está dizendo, você vai voltar a dormir tranquilo mesmo debaixo de ventos contrários, porque eu sou maior que o vento que sopra, eu sou maior do que a crise que sopra, porque Ele é maior e Ele cuida de você, irmão. Finaliza o texto dizendo que quando Ele sobe em cima do barco, Ele acalma o vento. Então aproximaram os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Traduzindo, no final de tudo tem testemunho novo para você contar. Eu sei que tem hora que parece que não vai, irmão, eu sei. Tem hora que nós temos que chutar o pau da barraca e falar, não vai dar certo, eu desisto daquilo. Eu desisto, chega. Só que Deus está falando, se você esperar um pouquinho mais, eu vou te mostrar o que você é capaz de vivenciar e te mostrar ainda através do testemunho que você vai contar. É que nós achamos que não temos tanta estrutura para suportar ventos. Achamos que
que somos só mais um no meio da multidão. Só que Jesus está falando, não, irmão. Você suporta tanta coisa, mas tanta coisa. Você tem estrutura para suportar aquilo que Ele falou, irmão. Já era. Ele conhece a tua estrutura, sabe o que está fazendo na tua história. Esses ventos não são para te derrubar. Esses ventos contrários não são para te matar. Pode soprar o vento que for. Ele é maior que o vento. É só isso que você precisa guardar no tamanho do seu coração. Jesus é maior que os ventos contrários. Jesus é maior que as tempestades dessa vida. E guarde isso. Jesus, Ele vai te fazer andar por cima daquilo que te causa medo. O andar por cima daquilo que te causa medo é contar o testemunho que você venceu aquilo que te causou tanto problema na mente. Você vai dizer, eu venci essa ansiedade. Eu venci essas preocupações excessivas. Eu consegui resolver os problemas. É isso, se coloca de pé.